para uma outra pergunta que as pessoas têm feito. E a questão é a respeito de Marcos 1, verso 15. E a questão é, o reino de Deus aqui em Marcos 1, verso 15, se refere ao reino de Cristo que está vindo no nosso tempo? Quando Jesus iniciou seu ministério, ele basicamente anunciou que o reino havia chegado. Mas como o reino havia chegado? Ele estava falando dele mesmo. Ele referia-se a si mesmo, e ele certamente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe que Satanás havia roubado o reino de Adão e Eva? Sim. Deus tinha dado a eles. Deus havia lhes dado o domínio, mas este foi roubado por Satanás, e ele o usurpou, e a humanidade tornou-se seu escravo. Mas o dono original dela era Cristo, pois foi ele quem criou tudo. Então, no deserto da tentação, Satanás foi finalmente derrubado. Ele foi vencido. Ele é um inimigo derrotado. Porém, ele não foi eliminado. E é isso o que algumas pessoas não entendem. O fato de Satanás ter sido derrotado, junto ao fato de ele não ter sido eliminado, parece estar em contradição. Mas por que Deus não o eliminou? É porque ainda viria um tempo de teste. Um tempo em que a humanidade faria a sua escolha. Os 6.000 anos ainda não haviam sido completados. Sendo assim, Satanás ainda foi permitido continuar com suas atividades. Porém, ele não é mais o representante deste planeta. Não, Jesus é. Eu vi o diabo cair como relâmpago dos céus. Ou seja, a sua posição foi retomada por Jesus. Portanto, a vitória de Cristo foi conquistada ali, no deserto da tentação. Agora, o preço pelo pecado foi pago na cruz. O preço foi pago ali, mas a vitória já havia sido conquistada. Portanto, desde que Cristo começou seu ministério, o reino dos céus já veio sobre os homens. E é disso que se trata. Agora, quando é dito que o tempo foi cumprido, que tempo é esse? O tempo profético. É o tempo profético. E o único tempo profético aplicável aí é o tempo profético Exato. do livro de Daniel. É a profecia das 70 semanas, que diz assim: a partir da promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias. Essa é a profecia de tempo. E esta profecia cumpriu-se exatamente em 27 depois de Cristo. A partir daí, o reino de Deus tem sido pregado diretamente por Deus à humanidade. E, segundamente nisso, as parábolas em Marcos 4 e Mateus, como são essas parábolas como o reino dos céus ou o reino de Deus? Muito bem, vamos ler. Sim, por favor. Vamos a Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. Ele disse: o que compararemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há. Mas, tendo sido semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de suas sombras. Portanto, o reino de Deus não vem por observação. Não. E é interessante que quando ele compara o reino de Deus a alguma coisa, não há nada aqui neste reino terrestre com que ele poderia comparar. Isso é muito interessante. Não havia nada, pois o reino de Deus é a antítese de qualquer coisa que tenhamos aqui. E eu acho incrível que algumas pessoas estejam felizes com o reino deste mundo. E isso é tão triste que nós estamos tentando restaurar esses reinos da terra. Eu mal posso esperar para que eles desapareçam. Exatamente. Mas, enfim, a que comparar o reino de Deus? Com qual ilustração? Bem, ele comparou a uma semente, uma pequena semente que é plantada no coração. Ela cresce imperceptivelmente. E antes que você perceba,
a árvore fica enorme e as aves do céu passam a buscar refúgio nela. Ou seja, é um reino que cresce imperceptivelmente em meio à humanidade. E este reino jamais será removido. Os outros, porém, de acordo com as profecias de Daniel, serão destruídos. Porque aquela rocha que foi removida sem a ajuda de mãos humanas atingirá a estátua no pé, e toda a estátua será pulverizada e levada embora com vento, e nunca mais existirá. Todos os reinos terrestres serão como se nunca tivessem existido. Não haverá menor vestígio deles. E se pegarmos outras parábolas em Mateus 13, versos 24 ao 30, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o seu inimigo e semeia um joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então existe o joio? E ele disse: o inimigo fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? E ele disse: não, para que ao colher o joio também não arranqueis o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molho para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem, Martin. Isto quer dizer que o reino de Deus foi semeado. A boa semente foi semeada pelo próprio Cristo. E é interessante que a Bíblia diz que seríamos ensinados por Deus. Deus em pessoa veio aqui para nos ensinar. E esclareceu tudo, então isso é incrível, porque tudo que pudesse ter sido mal interpretado antes, ele veio e simplesmente esclareceu tudo. Temos aí esta linda mensagem, explicando todo o reino de Deus. E para o seu e meu benefício, ela foi registrada nesses maravilhosos livros que estão aí na nossa mesa. Qualquer pessoa pode estudá-los. Mas existe o inimigo, e é claro, é o diabo. E ele veio e semeou o joio. Agora, o joio é muito parecido com o trigo. O problema é que ele é venenoso. E além disso, se você tenta arrancá-lo, você pode arrancar também o trigo, pois não dá para dizer a diferença até que estejam maduros. Ambos estejam maduros. Então, a humanidade olha para o reino de Deus e percebe que nele existe o joio. Sim. E, infelizmente, parece que existe mais joio do que trigo. E isso os faz pensar que o reino de Deus fracassou. Só que o reino de Deus não fracassou, pois o que também não percebem é que o joio muitas vezes acaba fortalecendo aqueles grãos que pertencem ao trigo. Devemos compreender que Deus permite que a apostasia entre em nosso meio para que os dois lados fiquem bem evidentes, que permite a cada um tomar uma decisão consciente. Exato. Assim as pessoas podem ir elas mesmas à Bíblia e questionarem se tal coisa que ouviram ou que estão sendo forçadas a aceitar está de fato em harmonia com a Bíblia. É por isso que ambas precisam crescer juntas até o tempo da colheita. Agora, quem são os ceifeiros? Os anjos. Porque, de novo, não tem nada que nós possamos fazer. Correto? Quando ele diz vão, os anjos vão adiante. E eles primeiro reúnem o joio para ser queimado. E daí a Bíblia diz que eles reunirão os eleitos nos 4 cantos da terra, para que estes encontrem o Senhor nos céus. Os anjos os tomarão para que eles estejam com o Senhor para sempre.
E então o reino será estabelecido. E o que acontecerá com o joio? Já era. Serão destruídos. E ficarão assim por 1000 anos. E depois do julgamento ter ocorrido lá no céu, então Jesus voltará. Pela terceira vez. A cidade santa descerá, uma grande planície será aberta, e aqueles que morreram em transgressão à vontade de Deus serão ressuscitados, no mesmo estado que se encontram hoje. Eles então tentarão atacar a cidade, mas fogo descerá do céu para consumi-los. Mas antes deles serem consumidos, todos eles se ajoelharão. Portanto, o reino dos céus está aqui, apesar de parecer não estar. Sabe, é como as estrelas. Nem sempre elas são visíveis em lugares iluminados. Porém, elas se tornam mais visíveis em meio à densa escuridão. Portanto, quanto mais escuro esse mundo se tornar, mais os santos de Deus brilharão. Oremos a Deus para que pertençamos à luz. Sim. E não às trevas.